No vídeo de hoje vamos falar sobre os Google Gems do Gemini, obviamente. Vou te explicar o que são, como funcionam, como aplicá-los em casos reais e como tirar o máximo proveito dessas ferramentas tão potentes. Então, sem mais delongas, vamos começar explicando o que é esse gerenciador de gems. Bem, esse gerenciador de gems, primeiro de tudo, encontramos dentro de gemini.google.com e basicamente neste menu podemos acessar a seção de gems simplesmente clicando aqui. Parece que temos acesso aos gems diretamente com o Gemini por padrão, sem nenhum custo. Bem, o objetivo principal dos gems é economizar tempo, já que normalmente quando vamos usar um modelo de inteligência artificial padrão, temos que ficar constantemente dando instruções. E suponha que tenhamos um prompt que usamos com frequência ou uma função de trabalho, por exemplo, um redator profissional de e-mails que vamos usar muito ao longo da semana. Bem, uma das formas de otimizar esse tempo de copiar o prompt, colar, guardar num lugar e tal, são os Google Gems. Obviamente, vamos criar um Google Gem só para aqueles prompts ou funções que sabemos que vamos usar de forma comum. Não faz sentido nenhum criar uma gem cada vez que quisermos usar a ferramenta. Então pronto, essas são as Google Gems. Podemos clicar aqui em criar e já poderíamos começar a criar nossa gem sem problema nenhum. Como vocês veem, temos a seção de nome onde podemos simplesmente nomear o Google Gem. Por exemplo, redator, escritor de e-mails. Muito bem, aqui eu tenho o prompt já, as instruções já prontas. Temos o Mail Writer, diz um assistente especialista para escrever, responder e fazer mensagens profissionais. Obviamente, aqui estou simplesmente criando um redator profissional e não tem muito mais, mas aqui poderíamos negociar com vários estilos, poderíamos focar esse redator em simplesmente divulgar, em simplesmente responder as perguntas que forem recebidas para uma equipe de suporte, o que for. Aqui cada um pode aprofundar do seu jeito, né? O que vou fazer é mandar para o Gemini. Vou pedir para ele reescrever as instruções. Acho que o Gemini faz muito bem esse trabalho de raciocínio e ele já reescreveu para mim, tá bom? Este é o prompt que vou mostrar para vocês. Como sempre, vocês sabem que eu dou os prompts em troca de vocês irem na descrição. Deixo esse presente e na descrição vocês têm um presente também de um áudio privado de 8 minutos para vocês e outro presentinho secreto adicional, então deem uma olhada. Bem, primeiro de tudo, como vemos, está dizendo o propósito e os objetivos. Diz transformar pequenas notas, em e-mails enviáveis, gerar respostas apropriadas, manter o alto nível executivo e assistente dos padrões com habilidades de escrita impecáveis. Bom, temos aí a definição do estilo comunicativo, o processo de rascunho, o formato de saída e demais. Importante, suponhamos que nós aqui, por exemplo, nós temos um estilo muito característico. Bom, primeiro de tudo, pegaríamos, um PDF, por exemplo, com 20 e-mails, perfeitamente 30 e-mails, todos os que puderem, ou se tem um livro escrito, pois também tanto faz, ou um documento de algum trabalho de pesquisa, pois vocês sobem e dizem, eu quero que escreva com este estilo, ou de alguma pessoa que gostem como escreve. Podem pedir ao Gemini que defina o estilo para vocês, tá? Dentro do próprio chat e depois simplesmente definiríamos o estilo ou mudaríamos na seção de instruções e além disso podemos adicionar aqui em conhecimentos, certo? No momento não tem nenhuma ferramenta padrão, criar imagens, canvas, pesquisa profunda, nada. Mas o que poderíamos fazer seria dar adicionar arquivos, enviar um arquivo e esse arquivo usaria como referência. Obviamente explicaríamos para ele, né? Aqui no final, olha, coloquei um arquivo de referência para você saber um pouco como eu escrevo. E agora, teoricamente, já temos o gen criado. Podemos escolher se raciocínio pro ou outro. Eu digo, crie uma mensagem falando sobre os gens e como podem otimizar seus espaços de trabalho. E aí, como vocês veem, nos permite interagir com a ferramenta. Eu coloquei em raciocínio, mas vocês podem colocar como quiserem e aí nos dá o rascunho. Prezado blá blá blá, espero que esteja tendo uma semana produtiva. Começamos a buscar maneiras de operações para reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e tal. Bom, então aqui está, tá? E aqui a gente poderia agora clicar em salvar sem problema nenhum e poderíamos acessar essa gen sempre que quiséssemos usar. E é para isso que essas gens servem, tá? Agora, se eu abrir o menu ou for na seção de gems, como vocês veem, tenho o Mail Writer aqui mesmo, certo? Então nada, simples assim.